Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou Luísa Galantini e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com diabetes. Então, se você passa por esse mesmo probleminha ou conhece alguém que vive esse mesmo problema, aproveita para compartilhar esse vídeo com essa pessoa, para já se inscrever aqui no canal e para deixar muito like. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo, eu quero agradecer muito aos novos inscritos, porque nós batemos a meta do ano, que eram os 1000 inscritos. Eu tô muito feliz, muito obrigada por todo mundo que se inscreveu, por todo mundo que comenta, por todo mundo que deixa seu carinho. Isso aqui é uma comunidade, eu só gravo vídeo por vocês. Então, muito obrigada. E se você gosta do meu trabalho, me ajuda a conseguir monetizar esses vídeos. Compartilha com alguém, com um amigo seu, deixa seu like. Se você for inscrito, vai estar escrito inscrito. Se você não for inscrito, vai estar um botão vermelhinho aqui. Então, bora agitar esse canal. Bom, então antes de eu contar sobre a minha experiência com diabetes, acho importante trazer alguns conceitos, porque, pode ter muitas pessoas que ainda não conhecem sobre a doença. Então vamos lá. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, na qual o seu pâncreas ele não produz mais o hormônio insulina, ou então aplica ele de uma forma inadequada. A insulina, por sua vez, é o hormônio responsável por levar a glicose às células do nosso corpo. Em termos gerais, todo o alimento que a gente consome, a grande maioria dos alimentos, ele é transformado em glicose e a insulina é responsável por levar essa glicose às células do nosso corpo. Então, os diabéticos, os tipo 1, tipo 2, quem tem diabetes gestacional e os mais variados tipos dessa doença, não produzem esse hormônio, fazendo com que os níveis de glicose no sangue fiquem altíssimos. Isso é conhecido como hiperglicemia. Então, basicamente, isso que é o diabetes. Se você tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais os termos técnicos da doença, aproveita para consultar o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vai estar passando aqui embaixo, porque lá você vai encontrar muita informação. Então, como eu disse, existem vários tipos de diabetes e o meu diabetes é o diabetes tipo 1. Diferentemente do tipo 2, que é um tipo de diabetes mais relacionado a um estilo de vida sedentário, à obesidade, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que significa autoimune? Em determinado momento, o nosso próprio organismo se ataca, se autoataca, eu costumo dizer assim, fazendo com que a gente pare de produzir o hormônio insulina. Não existe uma causa específica. Acredita-se sim que pode ter um fator genético no diabetes tipo 1, mas não se sabe por que razão, em determinado momento, nosso corpo para de produzir o hormônio insulina. Então, agora que eu já dei esses conceitos básicos sobre diabetes, diabetes tipo 1, insulina, hiperglicemia, bora com a minha experiência. Eu até anotei aqui tudo no caderninho para eu não errar nada. Então vamos lá. Eu tive uma infância absolutamente normal. Aos 6 anos de idade eu fui diagnosticada com uma doença chamada febre reumática, que é uma doença reumatológica basicamente causada por uma faringite, uma dor de garganta não tratada, uma bactéria. Eu não vou adentrar muito bem na doença, mas você pode pesquisar aí no Google. Essa bactéria, ela gosta de se instalar em articulações, ela gosta de se instalar em alguns órgãos e, assim, a coisa mais característica dessa doença é que geralmente, se não tratada adequadamente, a bactéria gosta de ir para o seu coração e ela, digamos assim, abre muitas aspas, porque eu não sou médica, então tô falando o que foi me passado, o que eu sei sobre a doença. Ela destrói, ela come uma válvula do seu coração e você se torna cardiopata. Então é necessário que você realize uma cirurgia. Eu sei que existem 2 tipos de cirurgia, eu não sei se existem outros tratamentos médicos mais recentes, mas os 2 tipos de cirurgia que existem é você colocar uma válvula, seja ela de um tecido animal, e você tem que fazer essa cirurgia de 5 em 5 anos, ou então você coloca uma válvula de platina, onde você espaça mais o tempo dessa cirurgia. Então eu fui diagnosticada aos 6 anos de idade e o tratamento que me foi passado para essa doença foi tomar as injeções. O tratamento que eu utilizei para tratar essa doença foram injeções de benzetacil. Para quem conhece, benzetacil é uma injeção que dói demais e eu me tratei por mais ou menos 1 ano até que a doença desapareceu, graças a Deus. Segui minha vida normalmente, a vida lá na minha casa sempre foi uma vida, eu digo assim, normal. O que eu digo normal? A nossa família nunca foi de excesso, então a gente acordava cedo, tomava um leite com um pão, depois ia pra escola, comia um pãozinho, uma bisnaguinha, alguma coisa que minha mãe deixava dentro da minha lancheira. No almoço, arroz, feijão, carne, uma saladinha, Como toda criança, eu e minha irmã sempre gostamos muito de doces, mas nada com muito excesso. Eu já comentei aqui no canal que em 2009, quando eu tinha 17 anos, eu tive muito problema com acne. Isso fez com que eu buscasse uma dermatologista e eu iniciei o tratamento com Rocutan. Em virtude desse tratamento, eu realizava vários exames periódicos e esses exames eram mensais. E mesmo tendo finalizado o tratamento no final do ano de 2009, eu continuei realizando exames periódicos no ano seguinte, ou seja, no ano de 2010, o ano que eu completei 18 anos.
Nesse ano, a minha vida mudou bastante, porque eu saí da escola, entrei na faculdade, estava tentando tirar a carta de motorista, a minha rotina estava diferente, eu estava conhecendo um novo mundo, conhecendo novas pessoas, e mais ou menos ali pro meio do ano, entre junho e julho, as pessoas começaram a me abordar perguntando o que eu estava fazendo, porque eu estava mais magra. E eu pensei, gente, essa galera tá ficando doida, porque eu tô normal, é minha vida que tá diferente, eu tô, acho que um pouco, estressada com essa nova rotina, mas nada assim muito que me preocupasse. Só que eu continuava realizando esses exames periódicos, até que no meu último exame periódico, salvo engano, no final do mês de agosto do ano de 2010, o meu exame de dosagem de glicose, que é um exame que a gente realiza com mais ou menos aí 8, 12 horas de jejum, e os parâmetros desse exame eles têm que estar de 60 a 99, eu vou deixar aqui os parâmetros embaixo, e meu exame deu muito alterado, meu exame, salvo engano, deu resultado de 178. Eu, como todos os exames anteriores tinham dado certos, eu não me preocupei tanto, meu pai me alertou dessa alteração no meu exame, e o que eu pensei? Ah, gente, não é nada, o laboratório errou, na segunda-feira eu vou repetir esse exame. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e resolvi buscar no Google o que eu poderia ter. Depois de ter achado que eu poderia estar com câncer, pancreatite e outras milhares de doenças, eu comecei a ler um pouco mais sobre diabetes e vi que eu estava com todos os sintomas. E quais eram os sintomas que eu tinha? Que eu estava apresentando naquele momento. Eu estava mais magra, isso era nítido, porque as pessoas à minha volta já estavam percebendo. Eu estava com um cansaço excessivo. Eu também tinha muita sede, a minha boca ficava seca o tempo inteiro, então eu bebia muita água e também muita vontade de fazer xixi. Mas depois que eu li esses sintomas, eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha irmã, com os meus familiares e todo mundo achou, assim como eu também achei, que eu estava absorvendo aquilo pra mim e que eu estava criando, o problema na minha cabeça. Só que eu fiquei atenta. Até que no final de semana eu fui pro aniversário na casa do meu primo, e comi de tudo, como eu sempre comi em todo aniversário, e no domingo de manhã um fato estranho aconteceu. Eu não sei se eu contei agora pra trás, mas em razão de beber muita água e de estar fazendo xixi toda hora, eu acordava muitas vezes durante a noite. Eu acordava mais de 10 vezes à noite pra fazer xixi. E do sábado pra domingo, que o aniversário aconteceu sábado, eu fiz xixi na cama e isso eu fiquei assustadíssima porque isso nunca tinha me ocorrido. Acordei, eu visivelmente não estava bem, eu estava pálida, a minha mãe percebeu isso e na época, o meu avô, ele tem diabetes tipo 2, ele tinha um glicosímetro, mas ele era um diabético muito descuidado e ele nem sabia ligar o aparelho, quiçá nós que não tínhamos o problema. Então eu fui para o centro da cidade, eu ia participar de uma missa, só que a igreja estava lotada. E eu tive a brilhante ideia de ir para uma farmácia, medir a minha glicemia. Quando eu medi a minha glicemia, a farmacêutica abriu um olho desse tamanho para mim, porque a minha glicemia estava 289. Ela me perguntou se eu estava com algum problema, se eu tinha algum problema, eu falei que não. E ela me indicou correr para o hospital, porque o meu exame estava muito alterado. Nisso, nós corremos para Sete Lagoas, que era onde eu e minha família morávamos na época. Fui para o hospital, contei para o médico plantonista o que estava acontecendo. Ele suspeitou que pudesse ser o diabetes, mas ele falou assim: Luísa, ele me explicou que tem alguns protocolos de enfermagem, de medicina, ele não poderia me internar naquele momento imediato, porque eles só podem internar, eu só sou considerado no atendimento de urgência quando a minha glicemia alcança o valor de 300. E a minha glicemia estava ali nos 260, tinha dado uma diminuída. Então ele falou assim: Luísa, o que você vai fazer? Eu tinha comentado com ele que eu ainda não tinha comido nada, então eu tava com fome. Então ele falou assim: Luísa, você e sua família, vocês vão almoçar, você conta 2 horas da primeira garfada. Aí você volta aqui pra gente medir sua glicemia e com certeza sua glicemia vai estar dentro do parâmetro para internação e a gente começa a realizar os exames para fechar de vez o diagnóstico. Então nós fomos almoçar, foi um momento muito difícil porque o médico tinha me ressaltado que altos níveis de glicose pode fazer com que o paciente entre em coma. Então assim, eu fiquei muito preocupada, fiquei com medo de almoçar e chegar desacordada no hospital, mas graças a Deus deu tudo certo, nós almoçamos, foi um almoço muito pesado, todo mundo estava almoçando chorando porque foi um momento complicado da minha família e quando chegamos no hospital a minha glicemia já tinha batido 600, eu fui internada e salvo engano eu fiquei uns 4 dias internada. E o que aconteceu nesses 4 dias? Primeiro eu precisava de hidratação, porque eu estava absolutamente desidratada, porque o nosso organismo é tão inteligente, porque quando ele percebe que a gente está com esse
esses altos níveis de glicose no sangue, né? Esses altos níveis de açúcar no sangue, ele te faz ter muita sede. Então você bebe muita água para você eliminar essa glicose em excesso no seu xixi. Então eu estava desidratada. Eu tinha perdido, gente, salvo engano, uns 15 quilos. Eu tava pesando 45 quilos. Eu estava assim, raquítica. Eu tenho 1,74 m. Pesar 45 quilos na altura que eu tenho é assim, um absurdo. Então eu tava desidratada. Então eu fiquei 4 dias no hospital pra me hidratar e para os médicos conseguirem ajustar a minha glicemia, para que eu pudesse sair do hospital em níveis de glicemia aceitáveis e procurar imediatamente um endocrinologista. No hospital, eu não me era permitido me alimentar de outras coisas a não ser as refeições que me eram oferecidas dentro do hospital. Então eu comia só aquilo que me era oferecido. Passei muita fome, porque as comidas eram bem regradas. Tive meu primeiro episódio de hipoglicemia no hospital, porque até que o médico consiga ajustar a sua dosagem de insulina, né, ele não sabe se ele tá aplicando muita ou pouca insulina. Então, eu passei mal, tive que tomar, eu tava com acesso no braço, então eu tive que tomar glicose, assim, na veia, foi ruim. E depois desses 4 dias eu tomei alta. E qual que foi o meu primeiro tratamento? O meu primeiro tratamento era com a insulina NPH e NPH regular. Você deve conhecer que são aquelas insulinas de frasquinho. Se eu achar a foto na internet, eu coloco no vídeo. Então, eu não me lembro qual era a minha dosagem, mas essa insulina chegava a determinado horário do dia, me dava muita hipoglicemia. Eu tô falando hipoglicemia, e não sei se eu expliquei, mas hipoglicemia é quando o nível de glicose no seu sangue, ele abaixa e você passa mal. Existem pessoas que têm hipoglicemias assintomáticas, mas geralmente as pessoas conseguem sentir hipoglicemia. A gente sente tremor, sudorese, confusão mental, sabe? É uma sensação de pré-morte. Não é nada legal. Por isso que nós diabéticos temos que tentar alcançar um equilíbrio em não deixar a nossa glicemia tão alta e nem tão baixa. A gente tem que ficar assim, ó, controlando todo o tempo. Então, como eu disse, eu me tratei, né, nesses primeiros dias com esses 2 tipos de insulina. Eu tive alguns quadros de hipoglicemia. Nenhuma eu desacordei, mas foram terríveis porque é uma sensação muito ruim. Compareci no meu endócrino e comentei com ele que eu não estava passando bem. Aí ele me sugeriu utilizar insulinas sintéticas, que são as insulinas de caneta, que várias pessoas usam. Você deve conhecer alguém que usa uma insulina de caneta. E na época, eu acho que eu usava Lantus e Apidra. A Lantus é uma insulina de ação longa, de ação devagar. Ela dura 24 horas, então você toma uma grande quantidade no início do dia. E a Apidra é uma insulina para cobrir a alimentação, é uma insulina de ação rápida. Então você toma ela antes das refeições e também para corrigir hiperglicemias. Então, eu passei a utilizar essas insulinas sintéticas ainda no ano de 2010, né? Uma insulina de ação longa e outra insulina de ação mais rápida, e esse foi meu tratamento por vários anos. Eu devo dizer que os primeiros 5 anos de doença fica ruim falar, né? Os 5 anos de diagnóstico do diabetes, o meu tratamento foi excelente. Os meus exames de hemoglobina glicada, que é o exame que o diabético mais tem medo, que é o exame que mede a sua glicemia, que faz uma média da sua glicemia nos últimos 2, 3 meses, o meu ficava abaixo de 6%, pra vocês terem uma noção de tanto que era bom. Mas eu era nova, né? Eu não trabalhava, a minha rotina era totalmente diferente. E com os anos de doença, você percebe que você vai criando uma resistência à insulina, que o tratamento ele vai ficando um pouco mais difícil. Então, se você tá sentindo que seu tratamento tá mudando, isso é normal, gente. Você tá ficando mais velho, a insulina começa a não funcionar, você precisa cada vez mais de insulina, então a gente tem que ir trabalhando com calma, porque o tratamento ele nunca vai ser igual quando você iniciou. Utilizei essa insulina por vários anos, até que eu conheci a minha amiga Verusca na faculdade, e essa minha amiga tinha um vizinho, era uma criança, e ele tinha diabetes desde muito pequeno, e ele usava uma bomba de infusão contínua de insulina. Eu resolvi pesquisar um pouco sobre esse tratamento e comentei com o meu médico. E na época o meu médico me passou todos os trâmites para eu fazer um test drive para utilizar essa bomba. Então eu entrei em contato com a Medtronic, que é uma fabricante de bombas de insulina. Não é a única fabricante existente no mundo, eu sei que a Accu-Chek também produz. Vou ter que confessar que eu não sei se outras empresas produzem, mas eu sei que a Medtronic e a Accu-Chek produzem bombas de infusão. Entrei em contato com o representante da marca, assinei um contrato de comodato e comecei a fazer o test drive por um mês, né, por 30 dias. Importante ressaltar que, infelizmente, hoje não existe mais essa modalidade de test
test drive. Então, se você é diabético e tá pensando em usar bomba de insulina, você tem que ir na cara e na coragem, sabe? Você tem que utilizar e confiar no seu médico, porque não existe mais essa possibilidade de você fazer um teste para saber se você se adapta ou não ao tratamento. Então eu fiz esse test drive em 2015, eu adorei, mas eu não sei por qual razão eu não busquei utilizar esse tratamento logo em seguida do test drive. Eu demorei quase que um ano pra correr atrás dessa bomba. E o que eu fiz para conseguir a bomba de infusão de insulina? Eu não sei se vocês sabem, mas é o tratamento ouro, né, para o tratamento do diabetes, mas é extremamente caro. Para vocês terem noção, um catéter que a gente usa, né, uma caixa de catéter que a gente usa no tratamento da bomba de infusão de insulina custa R$ 919. Essa caixa dura um mês. Uma caixa de reservatório, que dura apenas 30 dias também, ela custa R$ 174. Então é um tratamento muito caro, fora insulina, fora pilha, fora alimentação e fora a bomba, que custa em torno de uns R$ 17 mil. Então, a forma que eu encontrei para conseguir me tratar, né, utilizar o tratamento ouro para o diabetes e para ter um bem-estar na minha vida foi através de uma ação judicial. Eu já comentei aqui no YouTube, eu sou advogada, eu me formei no ano de 2014 e a primeira ação, assim, né, a primeira ação para mim que eu ajuizei a meu favor foi essa ação. Eu ajuizei em face do Estado de Minas Gerais, né, do ente federativo estadual, porque, não sei se você sabe, mas a saúde é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental de todo cidadão e os entes federados, ou seja, a União, o Estado e os municípios, ele tem o dever de prover a saúde aos cidadãos, aos administrados. Então, eu, com base nesse direito, procurei entrar na justiça, né? Não vou entrar aqui muito nos detalhes, porque cada ação é uma ação, cada caso é um caso. Não é porque você tem diabetes que você necessariamente tem que se tratar com a bomba. O seu médico que tem que definir isso com você, até porque nem todas as pessoas se adaptam a esse tipo de tratamento, e até porque tem pessoas que conseguem se tratar muito bem e não ter qualquer intercorrência com essas insulinas de caneta que eu disse há pouco. Mas pra mim, o tratamento mais adequado e o que eu consigo deixar minha glicemia mais nos eixos é com a bomba de infusão de insulina. Então eu ajuizei essa ação e desde 2016, mais especificamente é ótimo, né? Porque eu mesma não sei. Mas entre maio e abril do ano de 2016 que eu uso a bomba. A bomba que eu adquiri foi essa daqui, que é a Vel Paradigma, tá vendo? Tá, a minha tá bem gasta. E a bombinha parece um bip mesmo. E aqui tem os botões onde você aplica insulina. Aqui, ó, tem até o modelo. Aqui dentro fica o reservatório com a insulina. Vem com esta cânula, eu acho que chama cânula isso. E essa partezinha aqui que vocês estão vendo é o catéter que a gente cola na gente, que a gente encaixa, na verdade. Depois, se você tiver interesse, comenta aqui, deixa seu comentário que eu posso gravar um vídeo mostrando como que eu realizo a instalação do catéter, porque é muito fácil. É muito fácil, é muito didático e com o tempo você vai pegar na prática. Eu utilizei essa bomba até o final de novembro do presente ano. E por que eu mudei de bomba? Bom, gente, a primeira coisa que você tem em mente, se você está querendo usar a bomba de infusão de insulina, é que isso aqui não é um milagre. O sucesso no tratamento com diabetes depende muito do seu controle, de uma alimentação regrada, da prática de exercício físico. Isso daqui, essa bomba, é maravilhosa, te ajuda, te dá um conforto, você não precisa tomar tantas agulhadas, mas não é milagre. Você precisa fazer a sua parte. E eu não estava conseguindo ter um bom controle com a minha bomba. E resolvi fazer um upgrade. Entrei em contato com a Medtronic e fiz um upgrade para essa bombinha linda aqui, que é a 640G. Eu não vou conseguir mostrar muito em detalhe porque ela está acoplada ao meu corpo, mas é uma bomba que eu estou utilizando junto com o sensor de insulina, que está aqui pregado em mim, tá vendo? Que é o Guardian. E esse sensor, ele monitora a minha glicemia de 5 em 5 minutos, durante 24 horas, durante todos os dias. Então agora eu tô tendo uma real noção de como que a minha glicemia se comporta ao longo do dia. E a partir disso eu consigo baixar gráficos e encaminhar para o meu médico estabelecer onde que eu preciso melhorar as doses. Então é isso, meus amores. Eu tô gravando esse vídeo também, que é um desafio pessoal pra mim, porque eu quero melhorar o meu exame de hemoglobina glicada. Eu não vou revelar quanto que tá agora, porque eu quero trazer um vídeo mostrando o meu progresso. Então eu vou guardar esse suspense. E é essa a minha história. O que eu quero passar nesse vídeo pra vocês é que não é fácil ter uma doença autoimune e, sobretudo, ter diabetes.
Eu já passei muito pela fase da raiva, eu já passei muito pela fase da negação, e inclusive acho que esse ano que foi um start, depois de 10 anos de diagnóstico, que foi um start para eu querer mudar de vida. Gente, se eu continuar tendo os mesmos hábitos, reclamando das mesmas coisas, eu vou continuar no mesmo lugar. Então eu resolvi mudar minha vida, eu quero ser feliz, eu não quero que essa doença seja um peso na minha vida. Eu não sou o diabetes faz parte da minha vida sim, mas eu não sou o diabetes. Então, esse vídeo, eu espero que ajude vocês não é que é buscar o tratamento com a bomba, mas buscar o melhor tratamento para que você se sinta bem, feliz, porque um corpo saudável, gente, vocês não têm noção de tanto que é bom, sabe? E brincar com a saúde não é legal, né? Que a gente saiba, a gente só tem essa vida, o nosso corpo é o nosso templo, a gente tem que fazer o máximo para poder cuidar bem dele. Se fosse alguns meses para trás, se eu contasse essa história para vocês, eu estaria aqui em lágrimas, chorando, porque realmente não era uma questão bem resolvida dentro de mim. Mas agora eu tô vindo aqui no YouTube, o que é um passo gigantesco para compartilhar minha experiência com vocês, porque eu quero que esse vídeo alcance pessoas e que você se sinta encorajado sim a buscar aquilo que é melhor para você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Tenham um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e muito obrigada pelos meus inscritos. Tchau!